Mais um episódio do Recorde Jurídico nessa série 2026 em parceria com a Unicet. A gente está recebendo, como de costume, grandes advogados para aprender como é que funciona cada escritório na prática e como esse ensinamento pode ajudar você aí do outro lado. Hoje a gente recebe uma das maiores referências da advocacia do Nordeste, Dr. Fábio Veloso, com mais de 26 anos de atuação na advocacia, e eu acredito que os ensinamentos que o Dr. Fábio vai trazer para nós hoje aqui vai ajudar muito você aí do outro lado. Obrigado, Dr. Fábio, por estar aqui presente. Davi, uma satisfação estar aqui com vocês no Recorde Jurídico. Estamos aqui sempre à disposição para tratarmos de temas importantes e relevantes à advocacia. Dr. Fábio, eu queria começar pelo seguinte ponto. É verdade que a pessoa, quando é professor, ela nunca deixa de ser professor? Você é professor a vida inteira, né? Eu comentava há pouco, antes de você chegar, que eu fui professor durante 14 anos. Sim. Né? Tenho 26, 27 anos de advocacia e fui professor durante 14 anos. E foi muito importante para a minha atuação como advogado ter sido professor. Porque quando você é professor, você tem que estudar. Perfeito. E tem que ter conhecimento para repassar aquilo ali tudo. Então, na verdade, você não está só ensinando, você está aprendendo. Então, eu devo muito do que eu sou, do que eu tenho na advocacia, na minha vida profissional à docência. Sou muito grato à docência, foi muito importante para mim. Legal, eu trouxe aqui meu caderno de anotações para poder aprender um pouquinho com o senhor. Inclusive, todo mundo que senta nessa cadeira, a gente tem como realmente o ensinamento. E para começar, eu queria falar sobre jovem advocacia, que eu acredito que é uma parte da nossa vida que a gente tem que passar, mas depois que passa, a gente diz, poxa, poderia ter feito diferente. Então, vamos começar pela seguinte pergunta. Qual é o principal erro hoje da jovem advocacia? Se comete muito erro no início, muitos erros. E às vezes o advogado pensa que o erro seria uma petição em que ele esqueceu alguma coisa, seria ter ficado nervoso numa audiência, no julgamento, mas em minha avaliação, o maior erro do início da atividade é não pensar a advocacia como negócio. Quando eu falo em negócio, Davi, eu não estou falando em mercantilização pura e simples. Eu estou falando em negócio no sentido maior. Como é a advocacia? Você tem que pensar no seu escritório como algo que vai ter que ter uma sustentabilidade. Então você tem que pensar no seu escritório como um todo. É em gestão, é em petição, é em estruturação. Então, quando você pensa no seu escritório como negócio, você tem um resultado específico. Então, eu acredito que o maior erro do início da advocacia é fazer a coisa sem uma profissionalização, sem pensar que aquilo ali que você está fazendo é um negócio. Vou bater mais um pouquinho nesse tema aí. Você falou pensar na advocacia como um negócio. O que é que você considera hoje de pilares importantes profissionais que um escritório minimamente deve ter hoje em dia? Quando se inicia a advocacia, você tem aquela dualidade. Eu vou ser generalista. Perfeito. Ou eu vou ter uma atividade específica, uma área específica que eu vou atuar. E não é simples. O início da advocacia é muito complicado, a vida do jovem advogado é muito complicada. E eu afirmo com meus colegas que tratam sobre isso comigo que, na verdade, não é nem um nem outro. Você tem que ter um meio termo. Nem 8 nem 80, né, como dizem aí no popular. Você não pode ficar recusando as ações que ali chegam para você. Mas se você passar o resto da vida sendo generalista, você vai ser procurado pelo preço e não pela sua atividade que você está realizando. Sim. Então, o que fazer? Eu acho que você tem que atuar sempre pensando no futuro. No início da sua advocacia, você vai ter algumas atividades que você vai realizar, algumas áreas que você vai realizar atividade, e outras que você não tem uma sintonia. O que é que se faz? A advocacia é feita de parceria, perfeito, de relacionamento, de networking. Então, sou procurado por uma determinada área. Se você não conhece, se você não sabe, você não pode ficar à frente daquele processo. Isso é um fato, né? Você não pode se arriscar, se aventurar e causar um dano, um prejuízo a quem quer que seja. O que é que você tem que fazer? Ou você vai chamar um colega para atuar com você, ou você vai dizer, olha, essa causa, essa ação eu não pego. Mas como se trata de uma ação para um advogado no início da sua atividade, o correto é chamar um colega para fazer. Então, no início da atividade, no início da advocacia, é parceria. Aquilo que você não conhece, aquilo que você não tem condições, uma forma de você ter essa condição de ficar à frente do futuro é através de parceria. E você vai aprendendo aos poucos. Então, início da atividade, parceria, estudo reiterado, até você
posicionar-se efetivamente em uma determinada área. Então, no início, é muito difícil realmente você atuar especificamente numa área, mas você tem sempre que pensar que aquele ali é só o início da sua atividade e que no futuro você efetivamente vai ter que atuar numa determinada área. Qual é a importância da estrutura nesse início? Você tem que ter um mínimo de estrutura, um mínimo de gestão e tem que ter aquele pilar básico de qualquer escritório, que é a parte técnica. A parte da estrutura física hoje, Davi, dependendo da área de atuação, ela já não é mais uma questão básica, uma questão essencial, porque há colegas que conseguem se relacionar através da internet, consegue peticionar, né, sem a necessidade de um escritório físico, porque você pode fazer em casa e com o PJE você resolve isso, e você é contactado por clientes através da forma virtual. Então, assim, depende muito da sua área de atuação para você ter ou não ter um espaço físico. Esse espaço físico, às vezes, ele traz segurança. Você acredita que uma parceria com um escritório já grande, que tem uma estrutura para que possa atender os seus clientes ali, já é o ideal nesse momento que, eu comecei, até a anuidade é cara para mim. Estou começando quebrado. Então, se eu fizer a parceria com algum escritório que já é consolidado, que tem, por exemplo, pelo menos um café para servir para aquele cliente que eu levei, é o ideal? Não existe assim um mundo ideal para a advocacia nem para os advogados. Então, cada pessoa tem que pensar na sua situação específica e ir se adaptando a cada caso. Mas, de uma forma geral, quando você inicia a sua advocacia, em regra, você não tem uma estrutura para oferecer a seus clientes. E, às vezes, há uma necessidade, efetivamente, de você ser recebido, de você encontrar com o cliente e ele sentir-se, né, seguro e sentir a necessidade de toda vez que eu vou encontrar com aquele advogado, tem aquele lugar. Então, é claro, a gente tem, por exemplo, na OAB, a gente tem uma estrutura. A OAB Office, ela oferece aos advogados que não possuem isso, essa estrutura mínima. Mas há outros advogados que optam por atender de forma particular. E aí, Davi, que surge um outro ponto que é muito importante para o advogado em início de carreira. O que eu faço no início de carreira? Eu sigo sozinho, eu formo parcerias, eu formo uma estrutura de sociedade, porque são três circunstâncias totalmente diferentes, né? Então, se você vai seguir sozinho, você vai ter muita dificuldade, mas você pode fazer isso. O advogado do passado, ele se construía sozinho. Ele não tinha onde buscar as informações, ele tinha que estudar pelos livros. E essa história de buscar a internet é algo mais recente, de buscar as fontes de informação, e de forma mais recente ainda nós temos as IAs, né? Então o advogado do passado ele terminava sendo alguém que se preparava sozinho. Hoje a situação é um pouco diferente. Com o mercado muito versátil que nós temos, hoje não há uma possibilidade, pelo menos não vejo essa possibilidade, do advogado ele caminhar sem uma parceria. E aí surge a possibilidade de você fazer uma parceria, que é algo rápido, transitório, ou fazer uma sociedade. Então é pensar, eu quero me relacionar com o Davi profissionalmente neste processo, eu quero me relacionar profissionalmente com o Davi de uma forma mais sólida. Aí você verifica, você faz uma análise dos prós, dos contras, e sabendo, né, que para criar uma sociedade você tem que procurar pessoas que vão complementar aquilo que você não tem. Vamos agora mudar o tema e entrar para um nível maior, advocacia de alta performance, que é onde você está hoje. Eu queria saber o que é essencial para numa equipe de alta performance da advocacia. Vamos lá. É o estudo. Perfeito. A qualificação reiterada. Você não pode imaginar que você fez a graduação, que você fez uma pós-graduação, que você fez um mestrado e você está preparado para sempre. Na advocacia você precisa todo dia aprender um pouco. Isso é legal. E eu digo a você com certeza que ninguém nunca está totalmente preparado. Eu, com 26 anos de advocacia, não estou, todo dia eu aprendo alguma coisa. Aquele advogado que tem 30 anos, que tem 40 anos, todo dia ele precisa aprender alguma coisa, da mesma forma que o jovem advogado sempre precisa aprender alguma coisa. E eu me lembro, o novo CPC, ele saiu em 2016, né? 2016. Aí eu fui te visitar em 2016. Aí eu te perguntei assim, Fábio, eu quero ir no escritório e tudo. Aí tu disse assim pra mim, Davi, você pode vir no horário da tarde, que pela manhã eu tô indo no escritório 7 horas, e aí eu vou ler o novo CPC. E eu tô falando disso, você já tinha mais de 20 anos de advocacia naquela época. Então, eu vou te perguntar, mas já sabendo a tua resposta.
a importância de estar atualizado, né? O advogado sem atualização, o advogado sem o estudo, o advogado sem olhar para onde o direito está caminhando, ele vai ficar parado no tempo. Então o estudo, ele é o básico, ele é essencial. E aí, Davi, é só mudando um pouco o foco da nossa conversa, Sim. é que vem a minha alegria e a minha preocupação com a inteligência artificial. Ah, perfeito. A inteligência artificial, ela, no meu sentido, ela tem que ser utilizada como uma ferramenta para auxiliar-nos a ter uma performance melhor, a substituir algumas tarefas que seriam tarefas mais braçais, Sim. mas não pode jamais ser utilizada como forma de substituição do advogado. É o advogado aquele que vai analisar a situação, aquele que vai verificar o caso, aquele que vai apresentar a solução daquela demanda e quando ele tiver uma necessidade, consulta uma inteligência artificial para obter uma jurisprudência, para obter um entendimento doutrinário, mas nunca a inteligência artificial para substituir o trabalho do advogado. Da mesma forma, Davi, que a gente não pode imaginar que um juiz, que um membro do Ministério Público, que o ministro vá entregar a resolução da vida de alguma pessoa, de alguma empresa, a inteligência artificial sem que seja supervisionado. Então, assim, a gente vai utilizar a inteligência artificial para aquelas atividades mais braçais, mas nunca para substituir a atividade do advogado, do profissional de direito. A gente falou muito sobre direito, que é um pilar essencial dessa advocacia atual. Agora a gente vai falar sobre o segundo pilar, que é gestão. Como é que você imagina a gestão de pessoas e gestão de recursos? Aí eu falo da gestão não de gestão de processo, mas gestão do ambiente como um todo. A gestão ela não pode ser dissociada, né? Gestão de pessoas, gestão de processos. Gestão é gestão. E a gestão você aprende não só com cursos, você tem que ter cursos, você tem que verificar essa parte realmente do que os profissionais da área têm a lhe oferecer, mas é com a vida que você vai aprendendo também no dia a dia. E cada escritório ele tem a sua realidade. Aqueles escritórios que trabalham com demanda de massa, ele tem uma forma específica de gestão. Escritórios como o meu, que são escritórios mais compactos, né, com menos advogados, que atuam em áreas específicas, a gente tem outro tipo de gestão. Então, no caso do escritório, como é que a gente faz a gestão? Primeiro, a gestão de processos e de clientes. Não há nenhum cliente, nenhum processo, nenhum cliente fixo, nenhum processo avulso que chegue sem que a gente avalie qual seria o valor mínimo que aquele processo, que aquele cliente vai ter que repassar ao escritório. Perfeito. Veja que isso não é a mercantilização da advocacia, Sim. É a gestão. Você tem que saber o tempo que você vai disponibilizar para resolver aquela demanda, o tempo que você vai dispor para atender o cliente, o quanto aquele cliente ele demanda do seu escritório, de outros advogados que estão ali trabalhando, Sim. de outras empresas, de outras pessoas que você fica impedido de trabalhar, de se relacionar profissionalmente por conta daquele cliente. Então você tem que gerir o escritório, tratar primeiro, ponto 1, quanto é que você pode, no mínimo, cobrar com aquilo ali. Perfeito. 2, ninguém pode ter vergonha de dizer quanto é que o escritório tem que lucrar com aquele processo. E depois disso, como é que o escritório vai gerir esses processos para que o cliente que lhe contratou, que entregou a você o processo, a empresa, a vida deles, como é que esses processos vão ser geridos pelo escritório, para que você verifique o prazo, para que você verifique a tramitação e tenha diligência na atuação dos seus processos. Eu vou trocar os nomes de tudo que você falou aí. Que eu percebi que você é uma referência em direito empresarial e também atua em algumas áreas fora do direito, lógico. E eu queria trocar esses nomes, por exemplo, você falou sobre o custo da hora, né? Que é o CAC. Vamos trocar aqui por outras palavras, que é o CAC. Aí você falou sobre quanto é o valor do processo, que é o lucro, e aquele retorno, que é o ROI. Então a gente está falando, a gente trocou para a advocacia, que são termos que qualquer empresa tem que ter. Técnicos da administração, termos técnicos usados na administração. Então você, basicamente, que é o que você me disse desde o início, a advocacia ela tem que ser um negócio. Então eu vejo que você vê a advocacia e o escritório como uma empresa. É uma empresa, exatamente isso. O escritório é uma empresa. Quando você vai contratar, você não vai contratar o Fábio, você vai contratar o escritório do Fábio. Então eu não posso atuar
como pessoa física sendo contratado como pessoa jurídica. É claro que a atuação é do advogado, é dos advogados que fazem parte do escritório, mas ali no escritório, quando um cliente chega, ele é tratado como empresa e o escritório funciona como empresa. Isso é bacana. Aí agora a gente vai tratar do terceiro pilar. Cara, obrigado por ter vindo, viu? Aqui são muitos ensinamentos que eu acredito que para quem tá desse outro lado aí, tá pegando um pouquinho. Agora para entender mais, tô até articulando um curso aqui mais detalhado pro Fábio pelo menos ajudar mais pessoas, não só o recorte jurídico. Vamos pro terceiro pilar, que eu acredito que hoje é o essencial também, é comunicação e business, né? Você falou sobre gestão, aqui a gente está falando muito sobre todos esses pilares, mas agora como precificar e essa comunicação. Eu não estou falando só de comunicação de estar na TV. Aqui eu estou incluindo também network. Como é que você vê isso? É muito importante, em especial para o jovem advogado. Perfeito. Eu falei mais cedo que no início da atividade você é generalista, mas que em regra o advogado ele vai caminhando para focar numa área específica. Quando ele foca numa área específica, ele vai ter que criar uma autoridade nesta área específica. Então, Davi, até que ele crie essa autoridade, até que ele seja lembrado de forma involuntária, olha, aquele advogado é o advogado que trata sobre essa matéria, demora muito tempo. Sim. Então, como é que ele forma essa autoridade? Sendo professor, falando às pessoas. As redes sociais ajudaram muito nisso, porque no passado o advogado ele não tinha acesso a tantas informações, a tanta forma de acesso, e hoje ele tem. Então, ele precisa formar essa autoridade e a partir daí é que ele vai conseguir a consequência desse fato. Então, basicamente é isso. Vamos agora para a advocacia de hoje versus a advocacia de 20 anos atrás. Tá mais fácil ou tá mais difícil? Tá mais fácil. Vendo aqui o meu colega Cláudio que chegou aqui, o Cláudio, nós temos a mesma época praticamente da advocacia, e eu vou fazer uma análise da advocacia, a nossa época, que a gente iniciou, e fazendo um paralelo com a advocacia hoje. Então, quando se formava, quando se iniciava a advocacia, ou você tinha uma chance no escritório, ou você tinha que começar em regra com alguns amigos. Como é que a gente fazia aquele tempo? Cláudio, você se socorria de quem? Era dos livros. Você tinha um problema, você tinha que ir aos livros, você tinha que estudar. Você encontrava as soluções nos livros estudando. Perfeito. Você era forjado, o advogado era forjado com estudo. O advogado era formado nos livros. Com o passar do tempo, a gente teve um auxílio muito importante, que é o acesso rápido às informações através da internet. Então, se fazia uma pesquisa por um processo, por uma jurisprudência, mas sem substituir aquele estudo que a gente tinha nos livros. Era algo complementar. Hoje, o advogado, quando se forma, ele tem uma possibilidade imediata de apresentar-se ao grande público. Isso eu fico até preocupado com alguns colegas Sim. que às vezes se apresentam como se a autoridade fosse, e eu fico me perguntando se ele tem aquele conteúdo prático, aquele conteúdo teórico suficiente para aquilo ali. Porque você não pode ir para a parte final sem ter o começo. Qual é o básico? O básico é ter a formação sólida. Perfeito. Se você não tiver formado, bem formado, para que vai lhe servir a inteligência artificial? Que você pode usar hoje. Eu resolvo um problema com a inteligência artificial hoje. Sim. Mas eu não vou ter a minha formação para estar à frente de um juiz, numa audiência, e resolver o problema. Ter uma segurança, eu não vou ter aquela segurança para, no futuro, fazer uma defesa oral num tribunal ou num tribunal superior. Então, assim, a gente tem uma possibilidade maior do jovem advogado apresentar-se à sociedade. Mas você não pode esquecer que a inteligência artificial ela tem que ser utilizada sempre para melhorar e assessorar, nunca para tornar-se o principal. Tem um tema aqui que eu gosto de tratar, porque você já está nesse tema. Marca pessoal versus marca PJ. Quando é que o advogado deixa de ser a marca pessoal e ele vira escritório? Aqui a gente não tem muito isso. Aqui em Teresina. Aqui em Teresina, né, a gente, no nosso mercado, a gente tem... Então acaba se misturando, híbrido, né? Eu não conheço nenhum escritório aqui
que tenha passado, que a gente chama das capitanias hereditárias do direito, de um pai para o filho. Sim. Eu não conheço, Cláudio, um escritório que era um grande escritório e o pai deixou e um filho sucedeu e permaneceu. Nós temos alguns casos de grandes advogados, né? Eu posso até citar um, que é o Dr. Viana, tem um grande advogado filho, mas Dr. Viana filho, mas ele é mais procurador do Estado do que efetivamente advogado particular. Então, assim, a gente vê em outros estados escritórios que perduram 50, 60, 80. Que a advocacia é muito jovem, Teresina, vamos dizer assim, né? Mas realmente o que importa realmente na advocacia, no meu sentir, é mais importante a marca pessoal, porque a credibilidade, a autoridade é da pessoa. Perfeito. Fábio, eu acredito que você tem tanto conteúdo que eu poderia passar 1, 2 horas aqui falando sobre tudo o que é importante na gestão e o que é que pode ser um diferencial de divisor de águas na advocacia de todos que estão nos escutando. Mas eu queria, para finalizar esse nosso episódio, que você deixasse um pensamento. Eu não falo nem conselho, mas o pensamento de hoje, do Fábio de hoje, porque eu acredito que daqui 6 meses você vai vir novamente, você vai ter outro pensamento. Então qual é o pensamento que você deixa para quem está nos escutando hoje? A mudança é o que há de constante na advocacia, né? O Fábio que iniciou a advocacia em 99 é diferente do Fábio que era professor ali em 2010, é diferente do Fábio que deixou a docência em 2015 e é diferente do Fábio que está aqui hoje. E a advocacia, ela muda muito, só tem algo que não muda, é a necessidade do estudo e da constância. Há muitos advogados bons, bem formados, que vão ficando pelo meio do caminho. Por quê? Porque falta a eles constância. Há advogados que são medianos, mas que se esforçam e chegam mais longe. Então, a advocacia, para quem tem esse interesse em seguir na advocacia, é estudar e manter a constância, que uma hora vai dar certo. Bem, pessoal, para quem ficou até aqui, aprendeu demais com o Dr. Fábio Veloso. Agradeço a participação. Prazer estar aqui com você, Muito Davi. obrigado por ter essa disponibilidade, estar vindo aqui e estar ensinando um pouquinho para nós que estamos desse outro lado só aprendendo, viu? Para você que ficou até aqui, convidar para compartilhar, curtir esse episódio e também já estender o convite para o Dr. Fábio vir novamente ao programa. E aguarde que nós vamos anunciar em breve o curso do Dr. Fábio, para que você possa entender um pouquinho de gestão, tá bom? Até o episódio.